tua presença e te adorar e te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus me leva na direção do avivamento prometido em tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser, aleluia, eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus me leva na direção do avivamento prometido em tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na tua presença nós somos santificados, Pai.
E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, aonde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vais ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto derramar e uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Como é que está o seu coração hoje? Você está preparado para receber aquilo que Deus vai depositar na tua vida? Amém? Então abra os teus ouvidos espirituais para você receber o melhor de Deus nessa noite, porque a palavra que nós vamos compartilhar hoje é uma palavra que vai libertar você, amém? E derrubar sofismas e barreiras que provavelmente têm impedido você de receber o melhor de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus! Amados, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Amém? E eu titulei essa mensagem O Verdadeiro Poder da Santa Ceia. Por quê? Porque quando nós estudamos nas Escrituras, ok, o que verdadeiramente significa a Santa Ceia, o poder que há quando nós partilhamos do pão e do vinho em fé, ok? Verdadeiramente honrando o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, quando nós entendemos o que está disponível para nós, de acordo com a palavra de Deus, através da comunhão na Santa Ceia. Então, meus queridos, nós desbloqueamos, ok? Nós despertamos, nós tomamos posse de um banquete espiritual que Deus preparou para nós através do pão e do vinho. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então fica comigo até o fim, porque se você tem dúvidas sobre a Santa Ceia, se algum dia você pensou que talvez não fosse digno de tomar a ceia, seja por ter algo errado na tua vida, seja porque no dia que você foi partir do pão e do vinho, você fez alguma coisa errada e não se achava digno, seja porque
você não entende muito bem o que significa tudo isso e para você nada mais é do que um ritual religioso, ok? Ou talvez porque as pessoas quando se reúnem na igreja uma vez por mês, naquele domingo especial, partilham do pão e do vinho, você vai na onda, amém? Mas você nunca sentiu nada, você nunca recebeu nada, você nunca entendeu direito que aquilo acontece, o que acontece naquele momento. Se esse é você, se algum desses exemplos falou ao teu coração, ok? Se você tem dúvidas sobre o poder e o significado do pão e do vinho em Cristo Jesus, então fica comigo até o fim, porque essa mensagem vai falar muito ao seu coração. E se você já anda consciente dessas verdades, fica comigo, porque nós vamos hoje desbloquear, ok, alguns segredos que a palavra diz, que a palavra ensina sobre o pão e o vinho e o partilhar da comunhão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero começar falando para vocês o seguinte: como é libertador quando nós abrimos nossos ouvidos, inclinamos o nosso coração para buscar na palavra de Deus, ok? Aquilo que nós temos tido dificuldade para entender. Quando você pergunta ao Espírito Santo, quando você busca a orientação de Deus sobre algo que você tem dúvida na palavra, meu amado, pode ter certeza que Deus vai revelar para você, porque é da vontade dele que você conheça plenamente a verdade, ok? Que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e usufrua do melhor de Deus na tua vida. Amém? Então, quando nós buscamos sabedoria, como diz a Bíblia, nós temos que buscar sabedoria e entendimento, ok? Nós acabamos por receber sempre algo a mais da parte de Deus, porque não apenas Ele vai dar para você o conhecimento e a sabedoria para tirar a dúvida do teu coração sobre determinado assunto, mas como Ele sempre vai mostrar para você o algo mais daquilo que você precisa saber, ok? Para que você transborde das bênçãos de Deus e da sabedoria do Senhor na tua vida. Amém? Porque o nosso Deus, meu querido, é um Deus de abundância. Aleluia, porque Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então, eu gostaria de começar falando para vocês o seguinte: a Bíblia, ok, de capa a capa, aponta para a pessoa do Senhor Jesus e do sacrifício perfeito dele naquela cruz. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, o Antigo Testamento, sem olhar para Jesus, ok? Isso acaba gerando muitas vezes confusão na nossa mente. Por quê? Porque a Bíblia é a história e o sacrifício de Jesus naquela cruz por mim e por você. Amém? De capa a capa, ela é só sobre uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Agora, quando nós lemos o Antigo Testamento, olhando para a pessoa de Jesus, olhando para o perfeito sacrifício dele naquela cruz, nós começamos a ter revelações, ok? Que Deus já mostrava para o homem desde o princípio, daquele que haveria de vir, do nosso Salvador, do nosso Redentor, do Rei da Glória. Amém? Jesus Cristo. Então, quando nós vamos buscar na palavra de Deus, ok? Determinados assuntos, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos consultar as Escrituras com o Senhor Jesus no nosso coração, com a presença do amado Espírito Santo, porque só aí então os nossos olhos vão ser abertos, ok? Os nossos ouvidos vão ser abertos para verdadeiramente desbloquear aquilo que Deus quer desbloquear na tua vida, seja qual for o assunto. Amém? Agora, a Bíblia diz que na igreja, ok? Na Santa Igreja do Senhor, amém? Há certos princípios que não podem ser questionados, ok? A gente chama de as doutrinas básicas do cristão. Então, existem certas doutrinas na palavra do Senhor, ok? Da fé em Cristo, que não podem ser alteradas, amém? Que não podem divergir dentro da igreja. E eu creio de todo o meu coração que quando a igreja do Senhor começar a desbloquear e a entender verdadeiramente sobre a ceia, sobre a Santa Ceia, nós vamos começar a ver um despertar espiritual como nunca antes dentro da igreja. Por quê? Porque a ceia do Senhor representa muito mais do que simplesmente um momento de comunhão, de partir o pão e o vinho, mas ela é um banquete espiritual, o acesso às bênçãos celestiais, a cura, a liberdade e a salvação que Jesus comprou por nós naquela cruz. Amém? Então, a partir de hoje, a minha oração por você é que no final desta palavra, você saia daqui com a consciência,
ok? Que você é amado pelo Senhor Jesus Cristo e que você sim é digno de partir o pão e partir o vinho, compartilhar do vinho, ok? Que representa o sangue e o corpo do Senhor Jesus todos os dias. Amém? Por quê? Porque Jesus pagou esse preço por você na cruz. Aleluia! Justamente para te dar esse acesso ao Pai e às bênçãos celestiais. Amém? E quando você entende isso e toma da ceia dessa forma, meu amigo, você vai começar a experimentar um novo nível espiritual na tua vida. Amém? Aleluia! Agora, essa é apenas a introdução, amém? Eu quero mergulhar com você na palavra de Deus e eu quero provar para você, pela palavra de Deus, tudo isso que eu estou falando para você e muito mais. Amém? Aleluia! Então, vem comigo, vamos lá, vamos mergulhar na palavra e eu quero começar falando para você o seguinte. Dentro da teologia, amém, existe um princípio que os teólogos usam, ok? Que se chama a lei da primeira menção. O que é isso? O que é a lei da primeira menção? Essa teoria, ok? Essa teologia diz que todas as vezes que algo aparece na palavra de Deus pela primeira vez, um nome importante, ok? Seja nome de pessoa, de algum lugar ou de algum objeto, algo significante dentro do contexto da palavra, ok? É porque Deus quer revelar algo especial naquele momento para você. Algo mais profundo sobre aquela palavra, sobre aquele nome. Amém? Um significado maior e que é revelado quando essa palavra aparece pela primeira vez na Bíblia. Amém? Então, partindo desse estudo, dessa teologia, ok? Teólogos ao redor do mundo todo, pessoas cheias do Espírito que passaram a vida inteira estudando a palavra de Deus, chegaram à conclusão que é sempre importante, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós ficarmos atentos a esses detalhes. Quando algo aparece na Bíblia pela primeira vez, dentro de algo importante, ok? Dentro do contexto bíblico. E falando nisso, eu quero falar para vocês, eu quero mostrar para vocês, ok? Quando que aparece na palavra de Deus pela primeira vez o pão, por exemplo, e o vinho. Amém? Por que isso é importante? Porque Deus nos revela coisas e detalhes, ok? Na sua palavra, que se nós simplesmente lermos a Bíblia sem ter essa consciência, muitas coisas vão passar despercebido. Mas quando nós, com o Espírito Santo, atentamos a esses detalhes, esse nível de detalhe, então, meu querido, o Senhor vai te revelar coisas que você jamais imaginou sobre a sua palavra. E quando esse tipo de conhecimento, quando essa revelação chega ao teu coração, começa então, ok? Um crescimento, um novo nível espiritual na tua vida e você começa a acessar bênçãos da parte de Deus que você até então não tinha conseguido acessar. Amém? Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Amém? Aleluia! Aleluia. Eu sempre digo, a palavra que você conhece é a palavra que você vive, ok? Só que você só tem como viver algo se você verdadeiramente conhece e experimentou aquilo, amém? Então, por exemplo, como é que eu vou testemunhar de algo que eu nunca vivi? Como é que eu vou falar com autoridade de algo que eu nunca experimentei? Aleluia. Amém? Deus não nos chamou para sermos citadores da palavra, ok? Ele nos chamou para vivermos a palavra. Amém? Glória a Deus! Então, parte da experiência de ser cristão, de ser filho de Deus, ok? Parte da experiência de fazer parte do corpo do Senhor Jesus aqui na Terra é nós entendermos e experimentarmos, ok? Botarmos em prática, em outras palavras, ok? Aquilo que está escrito na Bíblia. Amém? Então a verdadeira transformação do coração só vem através do quê? Da revelação pelo Espírito da palavra. Porque informação não transforma coração. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas jamais ter experimentado o poder de Deus, o sobrenatural de Deus na tua vida. Mas como isso é possível, irmão? É possível. Amém? Eu mesmo já vi isso várias vezes em outras pessoas. Pessoas que conhecem profundamente a palavra de Deus, mas jamais experimentaram o sobrenatural de Deus. Pelo menos da forma que Deus quer para os seus filhos. Amém? Como isso é possível? Porque conhecimento, ok? Informação não traz transformação. O que traz transformação de vida?
O que renova a nossa mente? O que transforma o nosso coração ao ponto de nós crermos, ok, verdadeiramente no que está escrito e praticarmos, ok, para que o Espírito Santo que está em nós testemunhe, testifique daquilo que nós estamos falando e o sobrenatural de Deus seja produzido através das nossas vidas. Como que nós chegamos nesse nível? Como que nós chegamos nesse ponto? Amém? Aleluia! Nós chegamos nesse nível a partir do momento que nós inclinamos o coração para buscar em Deus a revelação das Escrituras. Ok? E a revelação pelo Espírito, meu querido, tu pode ter certeza, amado irmão, que vai transformar o teu coração, que vai acrescentar, que vai somar a tua vida. Amém? E quando você começa a experimentar isso, quando você começa a ter os seus olhos e ouvidos abertos para experimentar isso, então você começa a praticar isso na tua vida, porque é automático. Quando você entende algo, você produz algo. Amém? Aleluia. Em Cantares de Salomão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus olha nos nossos olhos, Ele olha nos olhos da noiva, em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele não está interessado em olhar para as tuas mãos e olhar para os teus pés. Ele não está interessado em olhar para as tuas obras e para o teu comportamento. Por quê? Porque Ele sabe que no momento que você contemplar os olhos de amor dEle por você, o amor dEle, ok? Através do seu Espírito Santo, vai transformar o teu coração e as tuas obras e o teu comportamento, ok? Automaticamente vão ser influenciados pelo Espírito de Deus. Aleluia, e você vai querer testemunhar daquilo que você está vivendo. Você não vai querer mais errar, mas você vai querer acertar. Amém? Vamos dizer assim, perante Deus. Você vai querer viver certo. Só que para você viver certo, você tem que crer certo. Amém? Se você crê certo, você vive certo. Aleluia. Então, meus amados, a partir disso, nós temos que crer da forma certa sobre a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Para nós podermos experimentar e viver certo quando nós partilhamos do vinho e do pão em fé na presença de Deus. Para nós ativarmos o sobrenatural de Deus e o banquete espiritual que está à nossa disposição. Nós precisamos crer certo para então viver certo. Amém? Aleluia! E como que nós vamos chegar nesse ponto? Estudando a palavra de Deus. Glória a Deus, amém? Então vamos lá, a primeira menção do pão, ok? A primeira menção do pão na palavra de Deus, eu vou mostrar para vocês, ok? A diferença que o Senhor faz quando Ele nos apresenta a fala do pão pela primeira vez na Bíblia, quando Ele fala do vinho pela primeira vez na Bíblia e quando Ele fala do pão e do vinho juntos pela primeira vez na palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, em Gênesis 3... Gênesis capítulo 3, no versículo 19, é a primeira vez que aparece a palavra pão na Bíblia, ok? E o que aconteceu quando apareceu a primeira vez a palavra pão na Bíblia? Você sabe? Vamos ver o que está escrito lá. No Gênesis 3, versículo 19, diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Então, o contexto aqui é que o pecado tinha acabado de entrar no mundo. Adão e Eva tinham acabado de pecar, e Deus estava o quê? Estava proclamando a maldição, a consequência do pecado na vida deles e para toda a humanidade. Amém? Então, a primeira menção do pão na Bíblia fala do quê? Fala da maldição sobre a terra por causa do pecado de Adão. Amém? Fica comigo, vamos lá. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então veja que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Amém? Então quando entrou o pecado no mundo, entrou a morte, entrou a doença, entrou tudo que o pecado produz, ok, na humanidade. E nesse momento, ok, nós fomos condenados, nós somos escravizados pelo pecado. Mas Deus tinha a solução. Aleluia, glória a Deus. E veja bem, meu amado, preste atenção nisso. O pecado entrou no mundo através do quê? Através da comida, através do ato de comer.
Não é verdade? Quando Eva comeu do fruto proibido e deu para Adão e ele comeu do fruto proibido. Amém? Eu creio que, pessoalmente, particularmente, eu creio que há uma grande revelação aqui do Senhor. Amém? Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a ordenança e falou para tomarmos a ceia, ok? Em memória dele, ok? Quando o Senhor começou a nos revelar de capa a capa na Bíblia sobre a importância da ceia, ok? Do pão, do vinho para os filhos de Deus. Aleluia, porque tudo isso apontava para o sacrifício de Jesus naquela cruz. E eu creio de todo o meu coração que assim como o pecado entrou no mundo através da boca, ok? Através do ato de comer, também a cura, a redenção, a salvação, a libertação vem através do ato de comer, ok? Da Santa Ceia. Por quê? Porque você está, pela fé, amém? Honrando o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Aleluia! Então, assim como o homem comeu, ok? Da maldição, vamos dizer assim, foi amaldiçoado por causa disso, por causa do pecado. O homem também, hoje, em Cristo Jesus, tem acesso para comer as bênçãos de Deus, vamos dizer assim, quando você come do pão, quando você toma do vinho, pela fé, amém? É ativado o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia! E algo acontece quando você faz isso pela fé. E a boa notícia é que você pode fazer isso todos os dias. Amém? Glória a Deus, mas eu não quero me adiantar no assunto. Fica comigo, vamos lá. Qual que é a primeira menção do vinho na palavra de Deus? O que aconteceu quando o vinho foi mencionado pela primeira vez na Bíblia? Você sabe? Vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 21 ao versículo 26, ok? Fala da primeira menção do vinho. O que aconteceu ali? Ok? Nesse contexto de Gênesis 9, conta a história de Noé e do dilúvio. Amém? E nessa parte da história, eu vou ler para você, ok? O versículo. Nessa parte da história, Noé na arca com os seus filhos, ok? Nesse momento ele havia tomado o quê? Vinho. Ele estava embriagado, ok? E um dos filhos dele contemplou a sua nudez. E por causa disso, vamos ver o que aconteceu. E bebeu do vinho, Noé, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. Ou seja, ele viu o pai nu. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Então, na primeira menção do vinho, na palavra, na Bíblia, ok, fala do quê? Sobre uma outra maldição. Uma maldição sobre uma linhagem do homem. Ok? Uma maldição sobre o homem. Noé amaldiçoou um de seus filhos por vê-lo nu enquanto embriagado. Amém? Glória a Deus. Mas por que isso é importante no contexto que a gente está falando? Amém? Porque Deus aqui, na primeira menção do pão e na primeira menção do vinho, na Bíblia, ok, está nos mostrando que o pão e o vinho separados nas mãos do homem produz maldição. Amém? Não produz vida, mas maldição. Aleluia! Ou seja, o pão e o vinho, se não forem através do Senhor Jesus Cristo, não produz bons frutos na vida do homem, não produz vida, mas produz morte. Glória a Deus. Agora, olha só o que diz na palavra de Deus quando o pão e o vinho é mencionado pela primeira vez juntos, ok? E onde é que isso acontece? Vamos ver. O pão e o vinho verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Em Gênesis 14, no versículo 18 ao 20, diz o seguinte, a primeira menção do pão e do vinho, ok? Juntos. Fala sobre as bênçãos, ok? Sobre a linhagem de Abraão através do sacerdócio de Cristo, Melquisedeque. Olha o que diz lá no versículo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ok? Ele representa o sacerdócio do Senhor Jesus. Ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Como é que eu sei disso? Porque o próprio apóstolo Paulo, ok? Que se acredita ser o autor do livro de Hebreus, fala, ok? Em Hebreus 7:17.
Ok? Então, você vê que isso já está aqui, a partir de agora, nesse momento aqui, o Senhor está o quê? Apontando para Jesus. Ok? Mas o que ele quer nos dizer aqui com essa passagem? Vamos ler de novo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A propósito, essa também é a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia. Aleluia! Amém? Por quê? Porque quando nós partilhamos do pão e do vinho, ok? Os nossos olhos espirituais são abertos. Quando nós fizemos isso em fé, ok? No sacrifício de Jesus naquela cruz. E o entendimento da palavra de Deus começa então a ficar mais forte nos nossos corações. E essa é apenas uma das bênçãos, é apenas um dos efeitos sobrenaturais que acontecem quando nós partilhamos da ceia do Senhor em fé, com entendimento, com discernimento. Amém? Agora, o que o Senhor está nos mostrando aqui, nessa passagem? Ok? Melquisedeque aqui tipifica o Senhor Jesus e o seu sacerdócio, como está lá em Hebreus 7,17, e nos mostra que o próprio Senhor Jesus oferece a nós, aleluia, o pão que é o seu corpo e o vinho que é o seu sangue para nos abençoar. Então, na primeira vez que aparece o pão e o vinho juntos na palavra de Deus, fala das bênçãos de Deus sobre o homem. Aleluia, e se você não sabe disso, mas ele estava abençoando Abraão, mas a Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. Aleluia, nós temos direito às bênçãos de Abraão. Glória a Deus. Então, na primeira menção do vinho e do pão juntos na palavra de Deus, aqui o Senhor está nos mostrando que é o próprio Senhor Jesus que oferece, que coloca a mesa, amém? Para os seus filhos e os abençoa. Glória a Deus, porque é da vontade de Deus abençoar a tua vida, é da vontade de Deus te curar, é da vontade de Deus produzir o melhor dele em você e através de você. Glória a Deus, talvez você tenha passado muito tempo da sua vida, talvez anos, ok? Achando que você não era digno de tomar a ceia. Ou talvez que você não era digno de receber algo da parte de Deus. Seja porque por causa do seu passado, seja por causa do seu presente, seja porque você fez algo de errado ou não fez, achou que deixou de fazer algo que deveria fazer para Deus. Mas deixa eu te falar uma verdade, não é pelas suas obras que você é salvo. Não é pelo que você faz certo ou pelo que você faz de errado que você tem acesso às bênçãos de Deus. Amém? Aleluia. Irmão, prova isso para mim. Eu vou provar para você. Ok? A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, o nosso perfeito exemplo, para entender aquilo que Deus quer, ok, de nós aqui nesse mundo. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,17 que assim como Ele é, nós somos neste mundo. Em outra tradução diz que na nossa situação neste mundo é idêntica à de Cristo. Jesus disse que as mesmas obras que eu fiz vocês farão e ainda maiores. Em outras palavras, nós somos chamados para ser um reflexo de Cristo aqui na Terra. Amém? Aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu vou provar isso que eu estou dizendo para você, pela palavra. Amém? De todas as obras que o Senhor Jesus fez aqui na Terra, ok? A Bíblia diz que Ele curava todos que vinham até Ele. Amém? Ele expulsava demônios, Ele libertava as pessoas, Ele curava, Ele operava milagres, Ele ressuscitava mortos. Glória a Deus, multidões e multidões o seguiam, iam atrás dele, Ele multiplicava alimentos, alimentava multidões com apenas alguns pães. Aleluia, Ele transformava água em vinho, glória a Deus. Amém? E a Bíblia ainda diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez enquanto estava aqui nesta terra, não haveria livro suficiente no mundo. Para pensar nisso por um momento. Glória a Deus. Agora, deixa eu te falar uma verdade que talvez vá chocar você. De todas essas obras, de todos esses milagres, ok, que o Senhor Jesus operou enquanto Ele estava aqui neste mundo, nenhum deles rasgou o véu do templo
que separava eu e você de Deus. Nenhum desses milagres, ok? Nenhum desses milagres nos trouxe a salvação, nos tirou da escuridão. Nenhum desses milagres nos limpou dos nossos pecados. Não foi nenhuma das obras de Jesus, ok? Quando ele operava milagres, que nos trouxeram a salvação e a vida em abundância. Não. Sabe o que foi que nos trouxe a salvação, a redenção e acesso às bênçãos celestiais? Sabe o que o Senhor Jesus teve que fazer para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso ao coração do Pai? Você sabe o que verdadeiramente comprou você, ok? Tirou você da escuridão, das trevas e transportou você para o reino celestial de Deus? Você sabe o que foi que rasgou o véu do templo? Foi o sangue. Amém? Foi o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz. Quando a última gota de sangue caiu no chão, aleluia! Quando a última gota caiu e o Senhor Jesus gritou dizendo, está consumado. Glória a Deus, nesse momento então, aleluia, que eu e você fomos salvos, fomos libertos, fomos redimidos do pecado. O sangue, ok? Do Senhor Jesus libertou eu e você. Amém? Da mesma forma, meu querido, não são as tuas obras que vai te dar acesso ao coração do Pai. Mas o que é então, meu querido? É o sangue de Jesus. Amém? É você crer, é a sua fé no que o Senhor Jesus já fez por você naquela cruz. Aleluia! Talvez você esteja pensando, poxa, então quer dizer que o que eu faço e o meu comportamento não é importante para Deus? Claro que é! Claro que é! Mas entenda, meu querido, que quanto mais você olhar para Jesus, quanto mais você crer naquilo que Ele fez por você, quanto mais você crer, ok? No pão, no corpo de Jesus que foi entregue por você naquela cruz e no vinho, no sangue de Jesus derramado por você, amém? Mais o Espírito Santo vai transformar a tua vida. E quando o Senhor começa a revelar para você a tua identidade em Cristo, as tuas obras e o teu comportamento começam a ser transformados por Deus. Você entende que não é você e não é sobre você? Amém? Então pare de pensar que você não é digno. E eu vou provar para você, de novo, pela palavra de Deus, isso que eu estou falando especificamente sobre a ceia. Amém? Glória a Deus. Então, quando o pão e o vinho aparecem pela primeira vez na palavra de Deus, está apontando para Jesus. Aleluia. Quando eles aparecem juntos pela primeira vez, aponta para Jesus. E Deus está nos dizendo, sou eu que coloco a mesa. Sou eu que ofereço o pão, o meu corpo. Sou eu que ofereço o vinho, o meu sangue, para que vocês sejam abençoados. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmos 23 que o Senhor coloca a mesa para nós. Amém? Aleluia! Na presença de nossos inimigos. Toda vez que você ceia em fé na presença do Senhor, você pode ter certeza, ok? Que o diabo e a sua turma estão sendo humilhados naquele momento. Por quê? Porque o Senhor está sendo exaltado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus humilhou Satanás e a sua turma com a cruz. Amém? Aleluia! Da mesma forma, todas as vezes que você toma a ceia, relembrando o que o Senhor fez na cruz por você, o que você está fazendo? O inimigo está sendo humilhado. Aleluia! E Cristo está sendo exaltado. É por isso que em Salmos 23 diz que o Senhor serve um banquete na presença dos meus inimigos. Aleluia! Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando você senta a ceia para ceiar, quando você senta à mesa para ceiar, amém? Há uma unção disponível do Espírito sobre você. Glória a Deus! Eu estou sentindo fortemente a presença do Espírito Santo nesse momento. Amém? O Senhor se agrada quando nós falamos do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Quando nós honramos com discernimento, com entendimento, o que Cristo fez por mim e por você. Amém? E o que acontece logo depois que a unção cai sobre nós na mesa? A Bíblia diz que o nosso cálice transborda. Transborda do quê? Das bênçãos de Deus. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus da abundância.
Ele sempre vai dar além do que você precisa. Amém? A unção de Deus é infinita sobre você. Amém? Agora, o que limita a unção de Deus na tua vida? Você. Aleluia. Da mesma forma que aquela viúva, quando pediu ao profeta que precisava de ajuda, ele perguntou para ela, o que você tem em casa? Eu tenho só um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. Ele diz, vai lá, pega vasilhas emprestadas e começa a enchê-las. Fecha a porta da tua casa, no secreto. E a Bíblia diz que ela encheu várias vasilhas e quando terminou as vasilhas, o óleo parou, o azeite parou. O que limita o poder de Deus? Aleluia! Da mesma forma, o que está limitando o sobrenatural de Deus através da Santa Ceia do Senhor na tua vida? O que limita o sobrenatural de Deus, a cura de Deus, as bênçãos de Deus? Amém? O melhor de Deus que está disponível à mesa, porque Ele colocou um banquete para nós. Agora é você que tem que se servir. Amém? Agora, se você não sabe o que está disponível na mesa, você nunca vai esticar a mão para pegar. Você precisa entender o que está disponível para você à mesa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Amém? Quando o pão foi mencionado pela primeira vez, lá em Gênesis 3,19, a Bíblia fala de uma maldição que caiu sobre a terra por causa do pecado de Adão. Ok? Aleluia! Logo mais à frente na história, em Gênesis 6, conta a história de Caim e Abel. E quando Caim mata Abel, o justo do Senhor, amém? Aleluia! A Bíblia diz que Deus, o Senhor, confronta Caim. E o que ele diz ali naquele momento? Eu escuto a voz do sangue do teu irmão clamando por vingança. E a Bíblia diz que Abel era justo aos olhos de Deus. Ele honrava o Senhor, ele buscava o Senhor, ele adorava o Senhor. E Caim não. Ok? Era o contrário. Porém, eu quero que você entenda uma coisa. A pessoa mais justa nesse mundo, o sangue da pessoa mais justa desse mundo, ok? Jamais poderia pagar o preço por mim e por você, por causa do pecado. Por quê? Porque o sangue da pessoa mais justa ainda é um sangue dominado pelo pecado. Amém? Por que Jesus teve que nascer de um nascimento virgem? Porque o sangue dele não podia ser contaminado pelo sangue do homem. E hoje a medicina prova que o nenê na barriga da mãe não partilha do sangue dela. Aleluia! Amém? E a Bíblia diz em Gênesis 6 que Deus, quando confrontou Caim, ele disse, eu escuto a voz do sangue do teu irmão clamando por vingança. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que o sangue de Jesus, aleluia, fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Amém? Porque o sangue de Jesus fala sobre mim e sobre você, sobre a redenção que Ele comprou por nós naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Fala sobre cura, fala sobre libertação, fala sobre as bênçãos de Deus, fala sobre o amor de Deus por mim e por você. Quando você toma do sangue, quando você toma do vinho, amém, que representa o sangue do Senhor Jesus, com essa consciência, meu querido, você está tomando das bênçãos de Deus para a tua vida. Você está produzindo, amém? Você está tomando posse do que foi produzido por você naquela cruz. Porque o sangue de Jesus fala de coisas muito maiores, muito melhores do que o sangue de Abel. E sabe o que aconteceu logo em seguida quando Deus confrontou Caim e disse que o sangue de Abel clamava por vingança? Mas o sangue de Jesus não clama por vingança. Muito pelo contrário. Ele pagou o preço por mim e por você. A vingança era de Deus por causa do pecado e caiu sobre Jesus, para que não caísse sobre mim e sobre você. Amém? E sabe o que Deus disse logo em seguida? Ele amaldiçoou a terra por causa do que Caim fez com Abel. Então a terra, ok?
Existia uma dupla maldição sobre a terra. A primeira com Adão, onde é mencionado o pão pela primeira vez, e a segunda com Caim e Abel. Ok? Agora, sabe o que diz? Ok? Em Lucas 22, no versículo 44. Aleluia. Nessa passagem, o Senhor Jesus está no Getsemane. A Bíblia diz que ele está orando, enquanto seus discípulos dormiam, ele estava intercedendo, ele estava em angústia, porque ele sabia que o momento havia chegado de ele ir para a cruz, ok? E a Bíblia fala que enquanto ele clamava a Deus, ele começou a suar. Amém? Agora, o que diz lá em Gênesis 3,19? Vamos ler de novo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando foi proclamada a maldição sobre a terra. Do suor do teu rosto comerás do teu pão. O que aconteceu com Jesus? Quando ele estava orando, ele começou a suar. Só que não era apenas suor, porque o suor, líquido, água, jamais poderia pagar o preço. Jamais poderia quebrar a maldição da terra. Mas Jesus suou sangue. Aleluia! Enquanto ele estava de cabeça baixa, orando e clamando ao Senhor, ele começou a suar sangue e o sangue dele caiu sobre aquela terra. E ali naquele momento foi quebrada a maldição de Gênesis 3,19. Aleluia! Glória a Deus, a primeira maldição desapareceu, porque do suor do teu rosto comerás do pão dessa terra. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos acesso às bênçãos de Deus, a bênção de Abraão. Nós temos acesso, ok, e direito a sermos prósperos, porque a Bíblia diz, se quiseres e obedeceres, comerás o melhor desta terra. Aleluia, em outras palavras, está disponível. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? E depois lá naquela cruz, o sangue de Jesus, ok, pagou e quebrou todo o resto das maldições que estava sobre o homem e sobre a terra. Por quê? Porque o sangue liberta. O sangue do Senhor Jesus liberta, nos libertou de toda maldição e de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Amém? O sangue de Jesus, meu amado, liberta você de qualquer vício. O sangue de Jesus liberta de você de qualquer escravidão. O sangue de Jesus veio para trazer vida e vida e abundância para você. Foi derramado para isso. Mas o que eu faço então para ter acesso a todas essas bênçãos? Você precisa crer. Amém? Certa vez a multidão e os discípulos do Senhor perguntaram para ele, Senhor, o que nós precisamos fazer para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus? Eles queriam saber o que eles precisavam fazer para ter acesso às bênçãos de Deus. Veja que nós estamos sempre tentando nos colocar debaixo da lei, porque a lei, os 10 mandamentos, na verdade são 613, amém? Os mandamentos do Antigo Testamento, que o homem estava debaixo da lei naquela época, até então, antes de Cristo, ok? O que os mandamentos diziam? Se você fizer certo, você é abençoado, se você fizer errado, você é amaldiçoado. Então, o requerimento caía sobre você fazer. Você primeiro precisava fazer, para depois Deus abençoar você. Amém? Era sobre você, não sobre ele. Por que Deus fez assim? Porque ele estava mostrando para o homem que o homem por si só jamais poderia ser justo aos olhos de Deus. O homem por si só jamais poderia fazer certo para poder ser abençoado. Por quê? Porque o homem estava escravo do pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus, mas hoje, graças a Deus que em Cristo Jesus, nós primeiro somos abençoados, capacitados pelo Espírito de Deus, para depois irmos e fazermos certo. Glória a Deus. Você está sendo abençoado com essa palavra, amado. Como é libertador nós entendemos o verdadeiro sacrifício de Jesus naquela cruz. O que o sangue fala ao nosso respeito. Porque hoje, quando Deus olha para você, ok? Ele escuta a voz do sangue de Jesus falando cura, liberdade, aleluia, bênçãos, amor, alegria, paz. Glória a Deus. Amém? Quando Deus olha para você, meu amado, quando o Pai olha para você, ele vê primeiro Jesus. Ele olha através de Jesus para depois enxergar você. Amém? Porque a Bíblia diz que ele é nosso sumo sacerdote. Você sabe o que a função do sumo sacerdote na antiga aliança? Ok? Perante o povo de Israel. O sumo sacerdote era aquele que era o único que podia entrar
na tenda, ok? No templo, onde estava a Arca da Aliança, no lugar santíssimo, amém? No Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde ficava a aliança do Senhor, que representava a presença de Deus, ok? Aqui na terra. Então, quando eles faziam os holocaustos e os sacrifícios, o sumo sacerdote tinha que entrar, ok? Na frente da Arca da Aliança, e ele tinha que jorrar o sangue, ok? Sobre a aliança, que já apontava para Jesus, sobre a Arca da Aliança, ok? Amém? E se ele tinha algum pecado, ok? Se ele tinha feito algo errado, se eles não tinham feito tudo certinho, o que acontecia? Quando ele entrava na presença da arca, ele caía morto. Em outras palavras, o sumo sacerdote representava a nação de Israel. Amém? Se o sumo sacerdote fazia certo, a nação era abençoada. Se ele fazia errado... Glória a Deus, mas hoje a Bíblia diz que nós temos um novo sumo sacerdote. Aleluia, Jesus Cristo, que se assentou à destra do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote hoje. Em outras palavras, Ele está à frente do Pai nos representando. Amém? E quando o Pai olha para nós, Ele tem que olhar para Cristo primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Sim, você é digno de ceiar. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que Paulo diz à igreja de Corinto, ok? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 20. Amém? Nós estamos acostumados a ler esse capítulo quando nós vamos tomar a ceia na igreja, não é verdade? Mas por muitos anos, eu mesmo, ok? Por muitos anos eu mesmo tinha o entendimento errado sobre a ceia, porque era explicado errado para mim. Amém? Mas quando o Senhor me abriu os olhos para essa verdade, para essa revelação, ok? Mudou o meu relacionamento com o Senhor, mudou a forma como eu vi o sacrifício de Jesus na cruz, mudou a forma como eu me vi em Cristo, como Deus me vê. Eu comecei a entender como Deus me vê. Amém? Então vamos entender o contexto aqui. Eu quero ler com você, porque normalmente que nós vamos tomar a ceia na igreja, ok? Nos cultos, normalmente se lê em 1 Coríntios 11 a partir do versículo 23. Mas é importante nós lermos os versículos anteriores para entendermos o que o apóstolo Paulo estava falando e por que é gerado tanta confusão em cima desses versículos. Amém? Vamos ler. Descobri também que vocês levam suas divisões para o culto. Vocês se reúnem, mas em vez de comer a ceia do Senhor, trazem comida aos montes e comem feito animais. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para andar. Não posso acreditar. Vocês não têm casa para comer e beber? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Me custa acreditar que vocês chegaram a esse ponto. Eu não posso ficar calado. Paulo estava aqui repreendendo a igreja de Corinto. Ok? Por que ele estava fazendo isso? Porque as pessoas se reuniam para ceiar, para comunhão, ok? E ao invés de discernir o que o Senhor Jesus fez naquela cruz e honrar o sacrifício do Senhor Jesus, eles estavam lá só para comer, para se embriagar, para se empanturrar. Amém? E além disso, ainda eles se avançavam nas comidas e muitas pessoas ficavam sem comer, porque uns comiam demais e não deixavam para os outros. Era isso que Paulo estava questionando. É por isso que ele fala o que nós conhecemos em seguida, que ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça e partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. O apóstolo Paulo aqui estava relembrando a igreja do porquê da ceia. Amém? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testemunho no meu sangue, testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aí Paulo conclui dizendo o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Muitas pessoas, líderes, pastores, também, principalmente, ok?
pegam esses versículos e falam o seguinte: olha, você precisa examinar para ver se não há pecado na tua vida, para ver se você é digno de tomar a ceia. E se você realmente tiver tudo certo, então você vem à frente e partilha do pão e do vinho. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Você acha mesmo, ok, que na tua vida, no teu dia a dia, você não comete um pecado sequer? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acha mesmo que para Deus tem diferença pecadinho de pecadão? Você acha que você por si só seria digno perante o Senhor de se achegar à presença dele e receber as bênçãos de Deus? É lógico que não. Amém? Então, se nós formos pensarmos desse jeito, se o homem precisa examinar o homem, ok? Para chegar à conclusão de se ele é digno ou não de partilhar de algo da parte de Deus, que justiça há nisso? Se é o próprio homem que julga, quem somos nós para examinarmos nosso coração e vermos se nós somos dignos ou indignos de algo para Deus? Se esse realmente é o sentido desses versículos, não faz sentido. Não é verdade? Mas nós acabamos de ver o contexto aqui dessa passagem. E esse contexto é o seguinte: Paulo estava dizendo para eles: olha, vocês precisam tomar do pão e do vinho com discernimento, honrando o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Vocês não podem vir aqui simplesmente para comer, beber e ficar bêbado. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar desonrando o Senhor. Vocês vão estar pecando contra o Senhor. O único pecado que Paulo está falando aqui era o de tomar a ceia sem discernir o que Jesus fez na cruz. Não é sobre mim, de novo, não é sobre mim, não é sobre você. Amém? Aleluia. Agora, por que nós somos dignos de tomar na ceia? Porque o Senhor Jesus pagou o preço com o sangue dele, o corpo dele naquela cruz, para que eu e você pudéssemos hoje louvar Ele, adorar ao Senhor e ter acesso às bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que diz em outra tradução. No versículo 27 e 28 diz o seguinte: quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem as suas motivações. Testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Era sobre isso que Paulo estava falando. Era sobre temor, honrar o sacrifício de Jesus. Não tem nada a ver com o meu e o seu pecado. Até porque eles já foram pagos na cruz. É por isso que nós tomamos a ceia. Em memória de mim, diz o Senhor, em memória do que o Senhor fez. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, meu querido, apague de uma vez por todas esse conceito errado da sua vida. Você sim é digno de tomar a ceia do Senhor. Mas quando que eu posso tomar a ceia do Senhor? Todo momento, todos os dias, mais de uma vez por dia se você quiser. Por quê? Porque todas as vezes que você faz isso, você está sentando à mesa e ceando com o Senhor. Você está usufruindo do banquete espiritual que Deus preparou para você. Você está honrando o sacrifício de Jesus naquela cruz. E existe um limite de vezes que nós podemos fazer isso? Claro que não. Amém? Mas muito mais do que isso, quando você faz isso em fé, em amor ao Senhor, ok? O que acontece? O que diz lá em Salmos 23? Aleluia, o meu cálice transborda. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós somos tremendamente abençoados. Nós recebemos aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Portanto, se você tem algo no seu corpo hoje, amém? Se você está sofrendo de alguma enfermidade, seja ela no corpo, no coração, na mente, ok? Seja emocional ou física. Aleluia. Se você está com problemas financeiros, se você está com um problema em algum mau hábito na tua vida, algum vício, seja qual for aquilo que tem incomodado você, se você está com dificuldade para dormir, se você tem problema com ansiedade, com depressão, com medo, escuta bem o que eu vou dizer para você agora. Amém? Em alguns instantes nós vamos cear juntos. Aleluia. E quando você cear comigo aqui neste momento, amém? Crendo naquilo que foi compartilhado aqui com você, no que está escrito na palavra,
Amém? Do que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz, do que nós temos acesso à ceia do Senhor. Por que o Senhor fez assim? Amém? Ele quer nos abençoar, Ele quer que você usufrua da cura, Ele quer que você usufrua da liberdade, ok? Que Ele conquistou por você naquela cruz. O banquete está à sua disposição. Amém? Quando nós tomarmos a ceia dessa forma, creia que no momento que você comer do pão, o que é o pão? Ele representa o quê? O corpo do Senhor Jesus que foi amassado, moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então o corpo de Jesus representa a cura. Aleluia, o maná, ok? O pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para nos sustentar. Ok? Para vivificar o nosso corpo mortal. Então, seja qual for o problema que você está passando, ok? Ao você comer do pão, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, você vai ser curado. Amém? E você pode tomar do pão, e você pode beber do cálice todos os dias até que a cura e a bênção de Deus que você está buscando se manifeste na tua vida. Mas não faça isso como um ritual. Amém? Faça isso em honra ao Senhor, com o santo temor do sacrifício de Jesus naquela cruz. E você vai ver que vai produzir um efeito sobrenatural tremendo na tua vida. Eu afirmo a vocês, ok? Que isso é verdade. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito da verdade, meu querido, que está em mim e você e todo aquele que crê em Jesus, vai testificar disso que nós estamos falando e disso que nós vamos fazer em instantes ao tomarmos da ceia. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para encerrar, meu querido, eu gostaria de mostrar para você, ok, uma última passagem. Amém? De mais uma das bênçãos do que acontece, mais um dos efeitos sobrenaturais que acontece quando você toma da ceia do Senhor. Amém? Talvez você não tenha nenhum problema físico na tua vida, ou emocional, ou financeiro, ok? Mas de repente você está buscando por sabedoria, de repente você está buscando por novas revelações da parte de Deus, talvez que caminho tomar, ok? O propósito de Deus na tua vida, o que fazer em determinada situação. Você quer ver mais do coração de Deus, você quer entender mais, você quer ver mais de Jesus, você tem fome e sede da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poxa, mas o que a ceia do Senhor tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, e eu vou provar para você pela palavra de Deus. Amém? O que acontece com você, ok? Além de tudo isso que a gente já falou, quando você toma da ceia. Aleluia! Glória a Deus! Então preste atenção nisso. Amém? Preste atenção nisso. Quando logo em seguida, quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, amém? Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia! Glória a Deus! Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, amém? Onde é que está essa passagem? Ok? Lucas 24, versículo 13 ao versículo 35. Nesses versículos, nessa passagem, fala da história, ok? Fala dos dois discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús, ok? Então eles estavam na estrada a caminho da cidade de Emaús, e o Senhor Jesus fazia pouco tempo que ele havia sido sacrificado naquela cruz, amém? E o Senhor Jesus já havia ressuscitado os mortos, mas praticamente ninguém sabia ainda, ok? E a Bíblia conta que o Senhor Jesus apareceu para esses dois discípulos, aleluia, amém? E começou a conversar com eles na estrada, só que a Bíblia diz que os olhos deles estavam vendados para que eles não o reconhecessem. Então eles não reconheceram que era o Senhor Jesus. E a Bíblia conta que o Senhor Jesus perguntou para eles por que eles estavam tão tristes, o que estava acontecendo. E os discípulos falaram para ele: poxa, de onde que você é que você não sabe o que aconteceu? Você não sabe que o Messias veio e nós achamos que ele seria o Salvador, que iria nos libertar de Roma, ok? Mas acabou que ele acabou sendo morto naquela cruz, e os discípulos contaram para o próprio Senhor Jesus o que havia acontecido. E o que o Senhor Jesus fez? Ele disse para eles: olha, eu vou contar para vocês, eu vou explicar para vocês, ok? Pelas escrituras sagradas, o porquê que todas essas coisas deveriam ter acontecido, porquê que o Messias tinha que vir e padecer naquela cruz. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a contar para eles, ok? Lá do livro de Gênesis até o último livro dos profetas,
ok? Tudo o que dizia a respeito dele. Mais uma vez o Senhor comprova aqui para nós que a Bíblia de capa a capa fala da pessoa do Senhor Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento, olhe para Jesus, procure Jesus. Amém? E a Bíblia diz que quando eles finalmente chegaram naquela cidade, já era tarde e os discípulos convidaram ele para entrar e jantar com eles. E o Senhor Jesus aceitou o convite. Amém? Agora, olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler com você Lucas 24. Amém? Abre lá comigo. Nós vamos encerrar com isso. A partir do versículo 30, diz o seguinte: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu a eles. E então abriram-se os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus sentou com eles à mesa e partiu o pão e eles comeram do pão, amém? E cearam com o Senhor. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles conseguiram reconhecer o Senhor Jesus. Meu amado, quando você toma da ceia com fé, amém? Os seus olhos espirituais vão ser abertos, a sabedoria vai chegar ao teu coração, o conhecimento vai chegar ao teu coração, a revelação do Espírito Santo, do amor de Deus por você, vai ser fundamentada no teu coração como nunca antes, amém? E você vai conseguir ver Deus como Ele te vê, você vai conseguir ver as coisas como Deus vê, amém? E você vai conseguir então caminhar junto com o amado Espírito Santo no propósito que Deus tem para a tua vida. Você está precisando de direção, você está precisando de sabedoria, compartilhe, ok? Essa comunhão, parta do pão e do vinho, ceie na presença do Senhor e os teus olhos vão ser abertos para você receber exatamente aquilo que você está precisando na tua vida. Amém? Aleluia! E olha o que eles falaram em seguida. Porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meu amado, quando você ouve a voz do Senhor Jesus, quando você busca na palavra de Deus por sabedoria, quando você busca por conhecimento, amém? Quando você gasta tempo na presença de Deus para ouvir a sua palavra, algo no nosso coração arde. Não é verdade? Queima em nossos corações. Que eu tenho certeza que está acontecendo com você nesse exato momento. Se você ficou até aqui, o seu coração está ardendo. O seu coração está queimando por mais de Deus. Amém? Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus testifica a você, no seu íntimo, no seu coração, quando a palavra de Deus está sendo falada. Quando a verdade está sendo pregada. Amém? Quando a verdadeira revelação da palavra pelo Espírito está chegando aos teus ouvidos, o Espírito Santo que está em você queima o teu coração, ele testifica em você dizendo: essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade. Amém? E esse tipo de revelação, meu amado, é o que traz a transformação para mim e para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você está pronto para cear? Você está pronto? Pegue o seu suco, ok? Pegue o seu pão e vamos cear na presença do Senhor. Pegue do seu pão primeiro. Oh Senhor, muito obrigado pela tua presença, Pai. Adore ao Senhor. Se consagre ao Senhor. Amém? Depois de nós ouvirmos a palavra de Deus, depois de nós entendermos pela palavra de Deus quem nós somos em Cristo, aleluia, que o Senhor serve, o Senhor nos oferece o pão, o seu corpo, o vinho, o seu sangue, aleluia, que as bênçãos celestiais estão disponíveis para nós, que eu e você somos dignos de ceiar, amém, porque o Senhor Jesus pagou o preço por nós, aleluia, quando essa alegria contagiante domina os nossos corações, enquanto essa alegria está falando aos nossos corações, louvemos ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu corpo derramado por nós naquela cruz, pelo teu sangue, pelo teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões. Obrigado, Senhor, pela cura que nos pertence. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos pertence em Cristo, pela libertação. Pai, obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu perfeito sacrifício naquela cruz. E ao tomarmos desse suco, ao comermos deste pão, Senhor, nós tomamos posse,
agora, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus Cristo, de que todo aquele, Senhor, que comer deste pão neste momento, Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus, ao comermos deste pão, a Tua cura irá se manifestar em nossos corpos, Senhor. Nós tomamos posse das bênçãos de Abraão em Cristo Jesus. Nós tomamos posse, Senhor, da libertação. Nós tomamos posse, Pai, agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós ceiamos, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Como do pão. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos graça, Senhor, pelo Teu sangue derramado por nós naquela cruz. Te damos graça, Senhor Jesus, porque o Teu sangue nos redimiu de nossos pecados, rasgou o véu do tempo e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Te damos graça, Senhor, porque neste momento, ao tomarmos deste cálice, o nosso cálice transbordará. Aleluia! A nossa vida transbordará das Tuas bênçãos, porque nós tomamos posse pela fé, Senhor, honrando o Teu sacrifício naquela cruz. Tomamos posse, Senhor, de todas as bênçãos celestiais que nós temos direito em Cristo Jesus. E Te louvamos, Pai, porque hoje nós somos a Tua justiça em Cristo Jesus, e nada nem ninguém poderá nos separar do Teu amor ou nos arrebatar das Tuas mãos. Nós Te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, tomamos posse agora, Senhor, das bênçãos de Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está sentindo, meu amado, a doce presença do Espírito Santo na tua vida? Glória a Deus. Creia que aquilo que você fez aqui neste momento pela fé, ok, está produzindo um efeito sobrenatural na tua vida. Amém? E todos os dias, seja o que for que você esteja passando, amém? Tire um tempo para louvar ao Senhor e para ceiar na presença de Deus desta forma como nós fizemos aqui, amém? Com entendimento, com um santo temor, com discernimento, amém? Louvando ao Senhor Jesus. E eu creio e declaro, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua vida nunca mais será a mesma. Eu creio e declaro em nome de Jesus Cristo que você começará a ver o sobrenatural na tua vida, em você e através de você, a partir de agora, quando você começar a ceiar na presença de Deus diariamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Amém? Eu creio que essa palavra abençoa a tua vida, assim como abençoa a minha. Amém? E tem muito mais que poderia compartilhar aqui sobre a ceia do Senhor, mas o nosso tempo já terminou, ok? E fica para uma próxima oportunidade para nós mergulharmos ainda mais fundo na palavra, ok? E sobre a revelação do Espírito, sobre a ceia, o corpo, o pão e o vinho, o sangue do Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz e hoje vive, e porque Ele vive, nós vivemos também. Amém? Fique na paz de Cristo, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.